eu leio hoje na ARA, tá? A Almeida Revista Atualizada. Geralmente a gente usa a NAA, mas a versão que eu estou nesse momento é a ARA. Chamai a vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã, favor. Repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença, e os seus adultérios entre os seus seios, para que eu não a deixe despida, e a ponha como no dia em que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca, e a mate a sede. Não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições, pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu, ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes, que me dão meu pão, e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-los-á, sem contudo os achar. Então dirá: irei, tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo e o vinho, o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Portanto, tornar-me-ei e reterei a seu tempo o meu trigo e o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, que lhe deviam cobrir a nudez. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar todo o seu gozo e as suas festas de lua nova, os seus sábados, e todas as suas solenidades. Devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: esta é a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. Castigá-la-ei pelos dias dos Baalins, nos quais lhes queimou incenso, e se adornou com as suas arrecadas e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei dali as suas vinhas, e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal. E da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e tirarei desta o arco e a espada e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus, e estes à terra, a terra obsequiosa ao trigo, e ao vinho, e ao óleo, e estes a Jezreel. Semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida, e o não meu povo, direi: tu és meu povo. Ele dirá: tu és o meu Deus. Que o Senhor nos ajude a entender esta palavra, no nome de Jesus, amém. Podem sentar. Meus queridos e amados, nós propomos pensar um pouco aqui sobre a fidelidade de Deus. A Bíblia fala-nos em todo o seu contexto que Deus é um Deus de fidelidade. Deus é um Deus fiel, ao ponto de dizer
que mesmo que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Fidelidade tem a ver com o caráter de Deus, com as palavras de Deus e com as promessas de Deus. Deus é imutável, Deus é inalterável. Deus não é filho do homem para que minta, não é nem homem, nem filho do homem para que minta e se arrependa. Deus não volta atrás naquilo que diz, naquilo que faz. Importante destacar, quando nós lemos nas Escrituras a expressão que Deus se arrependeu, esta é uma força de expressão que não quer dizer literalmente que Deus se arrependeu, mas que Deus se entristeceu de uma forma tão profunda, tão terrível, quanto aquilo que os homens fizeram para com aquilo que Ele realizou e entregou, quando fez tudo maravilhosamente bom. A gente chama isso, do ponto de vista da hermenêutica do grego e da morfologia, de antropopatismo, sentimentos humanos atribuídos a Deus. Da mesma forma, quando se fala que Deus tem ouvidos, que Deus tem mãos, que Deus tem pés, nós chamamos isso de antropomorfismo, formas humanas atribuídas a Deus, para que nós possamos compreender um pouco na nossa limitação. Mas, voltando para Oséias, nós começamos a estudar, são 14 capítulos, e Oséias inaugura a seção que nós chamamos de profetas menores, que ao todo são 12 livros. E Oséias, ele nos traz uma mensagem do amor de Deus, que grita e fala mais alto, mesmo na infidelidade, no desvio e no afastamento do povo da presença de Deus. O contexto imediato de Oséias situa-se mais ou menos no século 7º antes de Cristo. Ele está numa transição entre o reino unificado e agora o reino dividido, anunciando uma mensagem de amor e graça, mais de sentença para o reino do norte, que vai ser destruído, e agora de ação de Deus para a restauração do reino do sul. E em meio a essa mensagem, há um apontamento de que o povo de Deus se envolveu com uma série de práticas que desonravam o nome de Deus, principalmente a prática da idolatria. E, amados irmãos, a idolatria é aborrecida e detestada por Deus veementemente. Deus é Deus único, exclusivo, absoluto, que se faz conhecer na sua triunidade, Pai, Filho e Espírito Santo, mas como única essência e substância divina. E quando se tem qualquer prática que queira colocar qualquer pessoa, qualquer imagem, ou mesmo atribuição dos astros ou seres criados no lugar de Deus, isso é uma afronta. Isso, na verdade, é um ataque diretamente à premissa de que só se adora, só se prostra, só se honra ao nome de Deus. E o povo estava trocando Deus por Baal, que era tido como uma divindade da agricultura, uma divindade, portanto, que é quem concedia a chuva, concedia a lavoura, e era, na verdade, uma divindade, aspas com D, bem minúsculo mesmo, pagão. E agora o povo, junto com Baal, estava com os Baalins, os vários tipos de deuses, se prostituindo e praticando diretamente, flagrantemente, a idolatria. E a idolatria é uma porta aberta para uma série de coisas terríveis. A idolatria traz, para uma pessoa e para um povo, um verdadeiro descortinar de práticas que desonram o nome de Deus. Quer ver um exemplo disso? Se você for comigo aqui para Romanos, capítulo de número 1, você vai ver que a idolatria praticada pelos romanos abriu espaço para que outras maldades pudessem tomar conta ali do povo de Roma, representando, portanto, a população de então como capital do mundo. Verso de número 18 em diante, vai dizer que a ira de Deus se revela contra todo tipo de impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer e manifesto está entre eles, porque Deus mesmo lhes manifestou,
os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, sua própria divindade, se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido pelas coisas que foram criadas, porque de fato o mundo e a terra manifestam a glória e o poder de Deus, como está no Salmo de número 8 e 19. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, conhecendo a Deus, não glorificaram com Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória incorruptível de Deus, ou do Deus incorruptível, em semelhança de imagem de homens, ou de corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou, tais homens, a imundícia. Olha o que a idolatria abre. Entregou as imundícias pelos desejos de seus próprios corações, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões infames, ao ponto das mulheres mudarem a forma natural das suas relações por outra contrária à natureza. Igualmente os homens, deixando a vivência natural com a mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, portanto, homem com homem, mulher com mulher, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a merecida punição por seu erro. Olha o que a idolatria abre espaço. E aí vem as outras consequências. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Aí vem a relação, junto com essas práticas de prostituição. Cheios de injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamadores, caluniadores, aborrecedores de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que praticam tais coisas, não somente os que as fazem, mas também aqueles que aprovam os que procedem dessa forma. Então a idolatria é de fato uma porta aberta para uma série de coisas terríveis. E o nosso Brasil e o nosso mundo é uma prova inconteste dessa verdade. E nós, amados, não podemos baixar a guarda quanto a isso. Porque a idolatria não é só se prostrar diante de uma imagem de gesso, de barro. Não é tão somente estar carregando em andores imagens, mas idolatria é qualquer coisa que assume o lugar de Deus em nossas vidas. Idolatria são práticas onde Deus é colocado como secundário, quando Ele não é prioridade, quando Ele não é o principal. E o povo de Deus tinha se afastado disso. Por isso que as consequências foram as mais trágicas, inclusive com a Síria destruindo o reino do norte e agora avançando para atacar e também tentar destruir o reino do sul. Importante também destacar que muita gente atribui a seres humanos ou a seres criados como se tivesse intervenção e poder para responder às suas orações ou às suas preces. Nas religiões mais antigas, mas também presentes, chamada de panteísmo, práticas panteístas e correlatas, se atribui poder aos astros como sol, como lua, como estrela e respostas para as necessidades, quando esses seres não têm poder por si mesmos, foram criados por Deus, apontam para a glória de Deus, mas a cegueira e a ilusão colocada pelo próprio inimigo nesses corações. E quando também se atribui algum poder a homens, mesmo que eles sejam biblicamente. Pedro não pode responder a ninguém. Pedro não abre comportas dos céus. Pedro não clama por ninguém. Pedro, João, próprio José, enquanto pai adotivo de Jesus, a própria Maria, enquanto a maior referência de mulher, a quem nós agradecemos demais a Deus pela vida, pelo temor, pela honra, mas não é divina, não é intercessora, não é mediadora ou mediatriz. Isto é uma prática indevida, incorreta, antibíblica, abrindo as escrituras. Então, essas práticas trazem maldade, destruição,
ação do maligno, porque a idolatria está diretamente ligada à feitiçaria, está conjugado. Idolatria está diretamente ligada a práticas que são vergonhosas moralmente, fisicamente, e em outras esferas, prejudica pessoas, prejudica famílias. Então, o destaque que nós estamos fazendo nesse sentido é que a fidelidade de Deus, ela vai confrontar o pecado, meus amados irmãos. Deus não comunga com pecado. Deus vai confrontar o pecado, porque as consequências do pecado são as mais terríveis. Não brinquemos com aquilo que desonra o nome do Senhor. E aqui falando para nós como cristãos, não religiosos, Deus nos livre de religiosidade e nos dê o espírito de servos que vivam relacionamento saudável com o Senhor. Não vistamos capas de religiosos para depois estar fazendo coisas ou com práticas que desonram o nome do Senhor, porque consequências virão. Me apresento como servo de Deus, mas sou um terrível esposo, sou um terrível pai, sou uma terrível mãe, sou um terrível filho, não cumpro com meus compromissos enquanto profissional, enquanto alguém que precisa honrar com aquilo que diz, não cumpro com as minhas palavras. Isso é contraditório, isso é antagônico, não pode ser assim. Eu não posso me abrigar naquilo que Jesus veementemente vai advertir os fariseus ao ponto de chamá-los de hipócritas. Por isso que o texto diz assim: do que é que vai adiantar as luas novas? Do que é que vai adiantar as festas? Do que é que vai adiantar o jejum se não houver mudança de vida? Está dizendo esse texto, como diz Isaías 58. O jejum deve ser uma consequência de uma vida consagrada. Deixar de comer, mas praticando injustiça, praticando maldade, desonrando o nome de Deus, não agindo com misericórdia e amor, é uma bobagem isso, é uma perda de tempo. Orar, mas não viver a espiritualidade saudável. E nós precisamos estar muito atentos, porque o pecado nos cerca, o diabo é perspicaz, cheio de artimanha. Se a gente pensar que por nossas forças ou supostas experiências, tempo de igreja, tempo de vivência em comunidade de fé, se não for a prática diária de relacionamento pessoal com Deus, que transforme vidas, sabe? Que alcança os detalhes da nossa caminhada. Ser crente é o encontro na igreja, que maravilha, como é bom, mas é no dia a dia, é onde nós nos encontramos, é perante os nossos colegas de trabalho, é perante nossos vizinhos, é na prática diária que se mostra a espiritualidade requerida por Deus. Portanto, cuidado com a guarda se for baixada quanto ao pecado que nos rodeia. Os versos de 1 ao 14 vão trazer as consequências que o povo estava sofrendo e passando por estar dando brecha àquilo que desonrava o nome de Deus. Aí, mulheres que se relacionavam com homens que não eram judeus e nem seus esposos, praticando, portanto, miscigenação. E aqui a figura da família de Osés, na pessoa de Gomer, a esposa que ele foi lá, tirou da prostituição, pagou alto por ela, e que lamentavelmente ela depois tem um terceiro filho que nem dele é, que ela o trai e volta para a prostituição. Mas Deus diz para Osés que não desistisse dela e que investisse no retorno dela para a casa, para o lar, que é exatamente o que Deus, amados irmãos, faz conosco. Deus não quer a destruição de ninguém. Deus não quer, de fato, o sofrimento de ninguém. O pecado vai trazer consequência, mas Deus restaura uma vida que, de fato, se quebranta perante Ele, que se arrepende e que muda de postura. Mas o pecado precisa ser confrontado. Seja quem for, esteja em que condição estiver, eu posso amar demais uma pessoa, mas se ela estiver com práticas que desonram o nome de Deus, eu preciso confrontá-la em amor. Sem arrogância, sem orgulho, sem petulância, mas confrontá-la em amor, porque deixá-la estar numa condição de erro seria uma grande falha da minha parte. Por exemplo, é o que às vezes acontece com alguns pais, que no desejo de agradar seus filhos, permitem condutas que seriam inapropriadas, de rebeldia, de, às vezes, birras, e a gente precisa cuidar dos filhos em muito amor, mas na confrontação necessária, dizendo não,
nossas crianças, nossos juniores, nossos adolescentes e jovens precisam ouvir não naquilo que é preciso, porque a vida vai trazer vários nãos. E se chegar numa idade mais adulta, pensando que tudo é sim, conforme desejo, conveniência, vai ter frustração e pode ir para condutas perigosas. Porque quando chega no mundo, se não recebeu instrução, se não recebeu disciplina, confrontação em casa, lá fora vai receber de uma forma terrível, às vezes com um preço alto, seja de sofrimento, seja de cadeia, seja de consequências terríveis. Então é muito importante que a gente tenha essa atenção. O segundo destaque quanto à fidelidade de Deus é que quando ele disciplina para restaurar. Verso 14, gosto muito da expressão. Antes de ler esse verso 14, eu quero só lembrar uma coisa importante. Deus é quem nos dá tudo o que nós temos recebido de bom e muito além, mesmo que nós não mereçamos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus é quem opera em nós por sua graça e sua misericórdia. Não são pessoas, não são homens nem mulheres que escutam o nosso clamor, a nossa necessidade, mas é o próprio Deus através de Jesus Cristo. Por mais que a gente aprecie, respeite os outros, e tem que haver respeito, diálogo, essa mensagem precisa ficar clara. Quem opera é Deus em Cristo, quem faz é Deus. E aqui nesse caso do aspecto da disciplina restauradora, o verso 14 diz assim, depois de falar sobre os castigos por causa dos erros, por causa das maldades, mas diz assim: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. E aqui eu quero destacar algo importante. Depois da transição dessa primeira fala de confrontação por causa do pecado, Deus diz que está levando, portanto, sua esposa, espiritualmente falando, o seu povo, para o deserto. E o deserto é um dos espaços e lugares de mais crescimento que alguém pode ter na presença de Deus. Quando Deus nos leva para os desertos, tem pelo menos dois aspectos. Um é para realmente trabalhar em nós, em função de práticas, de condutas que o desonraram, e o outro principal é para nos trabalhar do ponto de vista de fazer com que os nossos corações estejam voltados para Ele, em dependência dEle. O deserto não é para nossa destruição, o deserto é um tempo de aprendizagem e dependência de Deus. O deserto normalmente nos reporta para terra infértil, muito sol, muito calor, muita areia, muito desgaste. Mas o deserto é um espaço onde nos leva para entender que nós precisamos depender de Deus. O povo de Deus passou em alguns momentos em desertos literais, mas nós também passamos em alguns desertos de nossas vidas. Desertos de lutas, de dores, de enfermidade, desertos de batalhas na trajetória, desertos de solidão, desertos de decepção, de frustração, desertos que eu não sei, talvez você esteja passando por um deserto existencial, por um deserto na sua vida. Esse deserto não é para te destruir, mas é para trabalhar em você o que precisa ser trabalhado, é para ajustar, é para, de fato, fazer com que você seja mais dependente de Deus e volte-se mais para a presença dEle. A levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Irmãos, o grande plus aí, detalhe, é nós estarmos com os ouvidos abertos, coração sensível para ouvir Deus, para melhorar, para mudar. Preste atenção no que vou falar agora. Diante do Senhor tem sempre oportunidade de nós melhorarmos, de nós mudarmos. Há uma segunda chance, há um novo tempo, e esse tempo se chama hoje e agora. Se caminhou errado, se fez o que desonrou a Deus, ajustemos hoje. Se faltamos, vamos ajustar. Se erramos, vamos aprender, vamos ouvir o que a palavra nos direciona, os ensinamentos das Escrituras, todas as suas aplicações, toda a sua sabedoria, e que nesse deserto você seja fortalecido na musculatura da fé, da graça. Cresça diante do Senhor, saia mais fortalecido, saia mais revigorado e possa de fato saber que nos desertos Deus usa oásis, que são pessoas que estão perto de nós, que nos assistem como verdadeiros irmãos amigos,
portas abertas que parecem improváveis. Veja o que diz o verso de número 15: lhes darei dali as suas vinhas, e o vale de Jacó por porta de esperança. Então ela será obsequiosa, será abundante, como nos dias da sua mocidade, e como no dia que subiu da terra do Egito. Você sabe o que é que ocorreu no vale de Jacó? Sabe quando o texto se reporta ao vale de Jacó? Alguém sabe aqui? O vale de Jacó foi aquele lugar onde o povo de Deus, que tinha saído de uma vitória, de um triunfo retumbante contra Jericó, nunca ninguém tinha entrado em Jericó. Deus, como tinha feito o povo atravessar o Mar Vermelho poderosamente, Deus que havia guardado o povo e tinha feito o povo vencer tantos inimigos, foi o Deus que, quando eles já tinham atravessado também o Rio Jordão, caudaloso, agora faz com que as muralhas de Jericó caiam e eles possam entrar e vencer aquele povo e conquistar. Nessa celebração eles vão enfrentar uma cidade chamada Ai. E até o volume do exército, que era tão grande, o número de guardas, de soldados, é diminuído bem significativamente, porque a cidade de Ai era minúscula. Só que havia pecado no meio do povo. Um homem chamado Acã havia transgredido o que Deus tinha falado, tinha pegado do anátema, porque era tudo para ser destruído quanto a Jericó, e ele guardou na sua tenda. E o texto sagrado nos fala que quando forem enfrentar Ai, no vale de Jacó, aquilo que era tido como uma vitória e um triunfo certos, na verdade foi uma das piores derrotas que o povo pôde sofrer. E Josué se envergonhou, se entristeceu e quis saber de Deus o que é que tinha ocorrido, até que Deus pôde mostrar a Josué. E uma coisa importante, irmãos, não se foge da presença de Deus, não tem o que se esconder diante de Deus. Eu posso tentar esconder dos outros, posso tentar esconder do parente em casa, esconder até de um esposo, da esposa, do pai, de um patrão, de um amigo, mas de Deus não vai esconder. E não há nada encoberto que não seja revelado. Deus tem o conhecimento de tudo por sua onisciência, e Ele sabe de todos os detalhes que estão dentro do seu coração exteriormente. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão das juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções e pensamentos dos corações, e que todas as coisas estão despidas, nuas e patentes, perante aquele com quem nós havemos de tratar. Hebreus 4, 12 e 13. Então não temos como nos esconder diante de Deus. E horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, quando não há arrependimento. Acã teve a oportunidade de se arrepender, não se arrependeu. Quando compareceu perante Josué, mesmo que quisesse esconder, o pecado foi revelado, pagou um preço e levou a família dele junto. Atenção, queridos, aquilo que a gente faz de maravilhoso, de honrado, de boa reputação, de forma correta, abençoa nossas famílias, mas o que a gente faz de errado prejudica não só nós, mas prejudica toda a nossa família. Um filho pode prejudicar grandemente uma família. Um pai, esposo, pode prejudicar grandemente uma família, se estiver com condutas escusas, indevidas, seja na seara da desonestidade, da injustiça ou de outras práticas mais. Então tenhamos essa atenção, que além de nós, a gente vai prejudicar aqueles que em tese nós amamos. Então, quando o povo de fato consertou-se diante de Deus, Josué disse: consagremos diante do Senhor, santifiquemos-nos e Ele fará maravilhas amanhã entre nós. Josué 3:5, diz o texto sagrado que eles depois venceram Ai maravilhosamente. Mas o texto está dizendo aqui que aquilo que era tido como vale de Jacó se tornou em porta de esperança. Quero dizer para você que aquilo no passado que pareceu uma derrota, talvez até por causa do pecado ou por outras situações, hoje o Senhor torna numa porta de esperança, num novo tempo, em novas possibilidades, em novos potenciais. Seja fortalecido no Senhor, viva o presente e o novo do Senhor, não fique preso num passado que queira escravizar. Ele lançou sobre, na verdade, o próprio Cristo os nossos pecados, e não há mais condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo.
Então, ande nessa novidade de vida, que as portas de esperança em Cristo sejam cada dia mais abertas para a sua vida. Que você honre ao Senhor, seja no seu dia a dia, na sua família, nas perspectivas, nos sonhos, nos projetos, porque isso aconteceu como possibilidade para o povo de Israel e para a restauração da família de Oséias. Por isso que o texto diz: naquilo que chamava não é meu marido, se chamará meu marido, e não mais meu Baal. Da sua boca tirarei os Baalins, e não se lembrará mais desses nomes. E eu finalizo agora esta palavra dizendo que a fidelidade de Deus restabelece a aliança quebrada. Quando Deus firmou um dia a aliança, e que é retratada com 2 testamentos, antiga aliança, nova aliança, aliança que foi refeita e gloriosamente estabelecida, inicialmente lá no pacto do Sinai, e depois, portanto, no pacto feito diretamente em Cristo Jesus, que passa pelo Getsemane, mas que passa também pelo Gólgota, no cumprimento do que Deus tem em sua palavra para conosco. Essa aliança, ela é fidelíssima, ela é inquebrável. Por isso que o texto vai dizer, a partir do verso de número 18: naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo. Olha aí, as alianças são feitas até com a própria natureza do campo, das aves dos céus, dos répteis da terra. Tirarei desta o arco, a espada e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Os ataques dos assírios, e depois que viriam dos babilônios, e outros ataques, Deus estaria lutando pelo seu povo, se o seu povo buscasse e honrasse essa aliança. Desposar-te-ei comigo para sempre, em justiça, em juízo, em benignidade e em misericórdias. Aqui a gente vê claramente as demonstrações de núpcias. Quando um dia eu firmei essa aliança com minha esposa, eu firmei acima de tudo com o próprio Deus. Então, seja na presença dela ou na ausência, eu lhe sou fiel, ela está no meu coração, eu a amo, comprometimento tenho com ela, a ela me entrego, ela é prioridade para mim, eu a valorizo. Por quê? Porque eu firmei uma aliança. A aliança firmada por Deus deve ser cumprida em amor, em compromisso, em entrega, e mesmo nos momentos que não são tão simples e fáceis. Quando no altar a gente firma na alegria ou na tristeza, na enfermidade ou na saúde, na escassez ou então na fartura, ou seja, nos momentos mais adversos, Deus é fiel para conosco, amados irmãos, e tem sido, e nós precisamos ser fiéis para com Ele. Fidelidade é fruto do relacionamento íntimo com Deus. Quem tem fé em Deus, quem ama a Deus, é fiel a Deus. Que a infidelidade esteja bem longe de nós, porque o povo foi infiel e sofreu grandemente. Quem é infiel tem, infelizmente, um preço a pagar, que não seja o caso de nenhum de nós. Então, Deus desposou o seu povo com fidelidade, verso 20, e o incentivo para que conhecesse ao Senhor. E é interessante que agora, aquilo que era lugar de destruição, se torna de bênção. Ao invés de Jeriel, bênção do Senhor. Ao invés de Lo-Ami, desgraçada, agora aquela que é cheia de graça e compaixão. E ao invés de, melhor dizendo, de Lo-Ruama, aquela que é cheia de graça e compaixão. E ao invés de Lo-Ami, que não era o meu filho, agora é o meu filho e meu povo, e também dirão: tu és o meu Deus. Que assim seja sobre nossas vidas, que nós valorizemos, prestigiemos e agradeçamos pela fidelidade de Deus, que confronta o pecado, que disciplina para restaurar e que restabelece a aliança quebrada. Você que é prova viva da fidelidade de Deus, Deus foi fiel quando você estava perdido, no charco de lodo, no lamaçal de pecado, e Deus restaurou sua vida. Você foi chamado agora para ser filho de Deus, co-herdeiro com Jesus, das bênçãos espirituais pela eternidade, mas já no dia de hoje, fazer valer essa dádiva do Senhor. Valorize o que Deus fez em seu favor, em meu favor. Honre o nome de Deus e de fato prestigie e honre a aliança que foi firmada de Deus para conosco. Deus tem sido fiel demais para com a sua vida? Retroaja, reaja em amor, em fidelidade, em compromisso. Que o Senhor continue a nos abençoar. Amém e amém. Vamos ficar em pé e vamos cantar a fidelidade de Deus, mas vamos anteceder
através de uma palavra de oração e de gratidão por mais um culto que nós prestamos ao Senhor e também por estarmos aqui a depender e entregar nossas vidas a Ele, ouvindo a sua santa palavra. Senhor, que nós possamos de fato, na nossa prática de vida, honrar Teu nome e valorizar a Tua fidelidade para conosco. Não nos deixa sermos displicentes, negligentes, não nos deixa ser hipócritas, mas nos faz realmente ser trabalhado por Ti, para que não andemos por nossos caminhos e venhamos a colher consequências do pecado, Pai, porque o que o homem plantar, isso ele colherá. Que nós plantemos as melhores virtudes e valores, que seja de fidelidade, amor, obediência e honra a Ti. Obrigado porque o Senhor nos confronta quando necessário se faz. O Senhor nos disciplina para nos restaurar, e o Senhor restaura a aliança mesmo quando nós a quebramos, porque Tua palavra é fiel, Tuas promessas são verdadeiras e não voltam atrás. Então nós entregamos e consagramos a Ti com gratidão esta noite, essa palavra, essa experiência de Osés, essa mensagem proferida para com o Teu povo naquele momento, que continua retumbante e forte para as nossas vidas. Peço por cada pessoa, cada família aqui representada, que essa mensagem alcance os seus corações e que possam viver a fidelidade do Senhor e possam reagir a essa fidelidade com muita gratidão e também com fidelidade diante de Ti. Assim oramos no nome de Jesus, amém. Vamos dizer uns aos outros que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias, para todo sempre. Amém.